Eu acredito que tem uma influência maligna, eu acredito que tenha, que o diabo usa isso para atacar suas vítimas, mas eu acredito que isso está no seu coração. Isso está, mas isso não chega a ser um pecado, porque você nasceu com um coração assim. Todo ser humano já nasce pecador, não é escolha dele. E você é culpado por isso. Se você não crê em Cristo, para que ache perdão por esses pecados nele, então, meu filho, você vai ser condenado sim, lá no dia do juízo final, por isso que está no coração. Mas o fato de você, cristão, ter isso no seu coração, não é necessariamente um pecado, mas sim uma tentação. O diabo e no coração, ele é tentado, você é tentado, ou às vezes pelo diabo, ou às vezes pelo seu próprio no coração, a blasfemar. Você é tentado a blasfemar, você sente no seu coração o impulso para blasfemar. Isso é terrível, porque isso fere naquilo que mais você estima, naquilo que mais é importante para você, que você sabe que é tudo, que é a santidade de Cristo, a santidade do Pai, a santidade do Espírito Santo, e saber que você tem uma blasfêmia no seu coração, isso fere de uma maneira, nossa, exorbitante, né? Vamos dizer assim. Então vamos lá, sabemos que é pelo coração, ou seja, então não há nada o que você possa fazer pelas suas forças. Eu não acredito que os remédios psicoterapêuticos é uma boa saída para quem sofre com isso. Eu não aconselho a tomar uso desses remédios. Eu acredito que você pode sim, com certeza, achar conforto e alívio para essa compulsão na palavra de Deus, na oração, na graça de Deus, que só vem pelo Espírito Santo. Esse é o melhor remédio. Esse é o remédio eficaz. Isso eu garanto, esse é o remédio eficaz completamente. Eu quero dizer algo seguinte: como é o toque? Um exemplo que eu vou dar para essas pessoas que não entendem ou não sabem como é o toque, como funciona o toque. O toque é algo que a pessoa que tem, ele não deseja nem para o seu pior inimigo, porque é algo que escraviza tanto a pessoa, que eu vou dar um exemplo de como é o toque religioso. Um exemplo: vem um pensamento na cabeça do indivíduo. Um exemplo de um pensamento. Ele sugere uma sugestão. Um exemplo: Deus não curou. Esse é um exemplo. Vem na sua mente: Deus não curou. Por exemplo, assim, Deus não curou ninguém. Vem isso na sua mente. Aí você, para não virar uma blasfêmia contra Deus, contra o Espírito Santo, você em sua mente quer transformar esse pensamento que veio primeiro em outro pensamento, para que ele não vire uma blasfêmia. Aí você faz um jogo de palavras. Por exemplo, assim, vem um pensamento: Deus não curou ninguém. Aí você tem que inventar na hora um outro pensamento para sobrepor esse pensamento, para que o conjunto da frase não se torne uma blasfêmia. Um exemplo: aí vem na sua cabeça: Deus não curou ninguém. Aí você inventa na hora. Um exemplo: pelo diabo. Deus não curou ninguém pelo diabo. Tá certo. Mas só que isso é 24 horas praticamente. E vem esse pensamento e aquele sentimento ruim, aquele ataque, aquele contra-ataque, aquele ataque, aquele contra-ataque.
e a pessoa, ela tem que dizer essa palavra final para que ela possa gerar o alívio de que ela não blasfemou. E é por isso que a maioria das pessoas, todos que têm, eles lutam contra esse pensamento. Ele não consegue ficar calado quando esse pensamento vem. Porque muitos dizem, não, mas passa o pensamento, você não liga, deixa pra lá. Sim, essa é uma pessoa, vamos dizer, no normal, faz isso, fala, nossa, por que eu fui pensar isso, besteira? O que tem toque, não. Ele luta contra esse pensamento e esse pensamento fica ruminando na sua mente. 24 horas ele lutando contra aquilo, 24 horas, e cria hábitos, e balança a cabeça e começa a criar um mundinho secreto ali que só ele sabe, que ninguém pode saber. Ele tem medo das pessoas perceber as suas compulsões, as suas ações ali nesse momento, e pessoas percebem sim que vai começando a tomar muita forma. E isso é quando a pessoa está despreparada. Tá ali no começo do toque. A pessoa não sabe como lutar, ela luta com a sua própria fé, assim, mas da maneira como ele acha que deve lutar. Ele não sabe como lutar. E ora a Deus, tudo, mas os pensamentos vêm. Mas eu ia dizer algo e acabei esquecendo. Isso, eu lembrei. Aí quando você acostuma a lutar com um pensamento, aí ele prega, o seu cérebro te prega peças. Aí ele cria outro pensamento mais complexo para você tentar reverter em questão de segundos, para que na sua cabeça você não tenha blasfemado. Então vem palavras mais complicadas, mais perversas, mais blasfêmicas, em teor mais blasfemo, para que você reverta ali a situação, para que você crie outro pensamento, para que não se torne uma blasfêmia. Olha para você ver que coisa, irmão. Olha para você ver, o toque funciona dessa maneira. É dessa maneira que funciona o toque religioso. E então quem passa por isso, a pessoa, ela faz assim com as mãos, ela não perde o controle, mas com o tempo Deus vai conferindo a graça. E é quando ela vai quanto mais ela estiver perto de Deus, quanto mais ela estiver ligada ao Espírito Santo, quanto mais ela estiver ligada a Cristo, mais ela vai ter força para não ligar para esse pensamento, dizer não a esse pensamento e espantar esse pensamento pelo nome de Jesus. Porque muitos desejam a cura. Todos desejam a cura, né? Mas eu acredito que é um pecado que está dentro, que é algo que se vem no coração. Eu não sei se todos, mas acredito que a maioria deles vão ter que lutar, infelizmente, com isso até partir dessa glória. Eu não creio que é Deus que põe esse pensamento para que a pessoa possa buscar Ele. Eu não creio que seja assim, Deus que pôs isso esse tipo de pecado, porque Deus ele não tenta ninguém, na Bíblia fala. Isso é culpa do pecado de Adão, que é seu também e que veio de você. Deus não tem parte com o pecado. Mas olha que interessante, Deus usa isso que está em você para o seu bem. Deus não reverte isso para o seu mal, pelo contrário. Quando você está com Deus, Deus usa o toque religioso a seu favor. Porque na palavra diz, porque todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então se você está amando a Deus, o toque religioso ele não vai te afastar de Deus, ele vai cooperar para você se achegar mais ainda para Cristo, mais ainda para o Espírito Santo, mais ainda para Deus. Então eu vou ler para comprovar isso, a carta de 2 Coríntios, capítulo 12. Vou abrir a Bíblia aqui. Está marcadinho aqui também para ficar mais fácil. 2 Coríntios, capítulo 12.
verso de número 9. Não, 7, para a gente explicar mesmo certinho. Aqui Paulo teve uma revelação sobre, terceiro céu, que foi arrebatado, tudo. Ele diz: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Um mensageiro é o quê? Aquele que traz uma mensagem. Pode ser no seu coração, pode ser na sua mente, pode ser às vezes até uma pessoa, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual orei três vezes ao Senhor, para que o tirasse de mim. Você está orando: Deus me dá a cura, Deus me cura, Deus me cura. Mas olha o que Deus disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, o poder de Deus vai se aperfeiçoar no meio do seu toque religioso. Então, o toque religioso, ele vai ser uma forma de você lançar mais ainda para Deus. Olha que coisa bonita. Por isso que lá na palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, daqueles que amam a Deus. Agora, meu amigo, eu vou te falar uma coisa, para a gente fechar. Se você escuta bem isso que eu estou te falando, se você sofre com isso, e em vez de se você lançar-se para Deus, você lançar para o pecado, aí, meu filho, aí eu vou te falar, aí você pode cometer um pecado de morte e não ter mais salvação, não. Se você não viveu uma vida de santidade, de busca a Deus, de busca ao Espírito Santo, confiando nos méritos de Cristo da cruz do Calvário, e combater contra o pecado do cotidiano, contra a cobiça, contra a lascívia, contra a mentira, combater o bom combate no seu dia a dia, você vai sofrer muito e é perigoso você cair nesse pecado. Se você continuar rebelde, se você viver pecando em cobiça, em pornografia, em vícios, em coisas que desagradam a Deus, assistindo conteúdos que desagradam a Deus, ouvindo conteúdos que desagradam a Deus, porque tudo é porta de entrada. Os seus olhos são porta de entrada para o toque, sua boca, seus ouvidos. Então, muito cuidado, que tudo é porta de entrada que contribui também para o mal. Então, você tem que fazer a sua parte, mas você não pode fazer a sua parte sozinho, você não consegue. Isso é uma ação do domínio próprio que só pode vir do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é que te faz negar a carne, é que te faz lutar contra o pecado. Então, quando você for tentado a pecar, lembra disso: eu não vou entristecer o Espírito Santo, eu não quero entristecê-lo, eu não quero blasfemá-lo. Se lance a Cristo, ora, pede a Deus força, pois aqui na palavra diz: porque não há tentação sobre-humana. Ou seja, nem o toque não é sobre-humano, e também a tentação cotidiana do dia a dia não é sobre-humana. Nós podemos nos lançar a Cristo e achar forças nele e a vitória certa nele, porque Deus não vai deixar o seu crente cair, não deixará os teus pés vacilarem. Não é assim que está escrito? Então é isso, meus irmãos. Espero ter ajudado. É um tema, é um assunto polêmico mesmo, é um assunto... Não é polêmico, essa palavra é estranha. É um assunto complexo. Essa eu acredito que é a palavra certa. É um assunto complexo, mas que pela palavra de Deus nós temos o total conforto, pela oração, pela busca do Espírito Santo, todos aqueles que têm aprendem a lidar com isso. Que Deus abençoe a todos com esse vídeo.
Se você não conhece alguém que sofre com isso, não compartilhe. Eu acredito que esse é um vídeo bom que englobou todas as coisas. O que é o toque religioso, de onde ele vem e como ele é e como lidar com ele. Esse vídeo compõe esses cinco tópicos principais para que possa, ajudar vocês. Deus abençoe a todos e a mim também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Cristo e do Pai. Amém.